Manter a imunidade em alta é como deixar o nosso corpo sempre preparado para enfrentar vírus, bactérias e qualquer surpresa pelo nosso caminho. Quando o sistema de defesa está fortalecido, a gente adoece menos, se recupera mais rápido e vive com muito mais qualidade. Mas afinal, o que realmente faz a nossa imunidade funcionar bem? Olha, alimentação equilibrada, boas noites de sono, exercício físico, menos estresse, tudo isso conta e muito. E você sabia que boa parte da nossa imunidade está ligada à saúde intestinal? O que será que acontece no nosso intestino que pode decidir como o corpo reage por fora? A verdade é que imunidade alta não é sorte, é resultado de hábitos saudáveis e escolhas diárias. E hoje a gente vai aprender como que a gente fortalece essa defesa natural de um jeito simples e prático. E quem vai nos ajudar é o nutrólogo Roberto Navarro. Seja muito bem-vindo! Boa tarde! Tudo bom, Boa tarde, seja Tudo bem-vindo. Tudo bem? Prazer em conhecê-la. Prazer é nosso. A eu já conheço. Então eu que sou a novidade. A A novidade. Roberto, Vamos lá. quando a gente fala de imunidade, todo mundo fala assim, eu acho que a minha imunidade é muito baixa. Ou, como é que eu deixo a minha imunidade alta? Existe essa coisa de alta e baixa? O que é isso? Existe o sistema imunológico é um sistema vigilante, 24 horas por dia, né? Então, toda vez que a gente fica vulnerável nesse quesito, ela pode ficar menos eficiente. E o corpo humano fica vigiando 24 horas por dia. O que pode estar acontecendo aí que eu tenho que reagir, eu tenho que te proteger de bactérias, vírus, de células tumorais, que a gente fala pouco disso, né? O sistema imunológico, ele também vigia quando as células começam a se multiplicar sem qualquer freio. Então, uma célula tumoral pode virar um tumor, um câncer. Quem vigia é o sistema imunológico, que não deixa. Então, muito além de só combater vírus e bactérias, para as nossas defesas internas também, equilíbrio e imunidade é importantíssimo. E pode oscilar, sim, dependendo do estilo de vida, dependendo de vários quesitos que vocês já falaram aí logo no início do programa. E doutor, o que a gente sente quando a nossa imunidade está baixa? É aquele famoso resfriado, canseira no corpo, não tem tanta energia? Quais são os sintomas que a sua imunidade caiu? Bom, primeiro fica vulnerável a infecções, porque o sistema imunológico não vai trabalhar com tanta eficiência. E você começa a ter mais resfriados do que tinha. Aí, quadros gripais, garganta toda hora infeccionando, né? Às vezes, nunca teve uma gripe que evoluiu para uma pneumonia. De repente, você teve uma gripe e evoluiu para uma pneumonia. Então, isso pode ter correlação com uma imunidade que está ficando baixa. Geralmente, o corpo avisa através de infecções repetitivas, que não eram corriqueiras na sua vida. Sim. E isso, né? Agora, cansaço, fadiga, nem sempre está presente. Embora, né, quando a gente está se alimentando mal, estressado, eu acho que esses sintomas vão acabar surgindo até como consequência do próprio declínio aí de algumas defesas que a gente tem. Mas, geralmente, infecções repetitivas, fique de olho. Micoses na pele, Micose fungos, também. candidíase vaginal, né? Olha. Doenças infecciosas genitais, também pode estar ligada à baixa imunidade. Porque os fungos, eles são oportunistas quando a imunidade cai. Né? Para o sistema imunológico não é fácil ficar 24 horas por dia combatendo todos os invasores possíveis, entre bactérias, vírus e fungos. E quando você tem uma imunidade baixa, que cai muito, e você estava lá com um fungo que estava tentando te invadir e não conseguia, mas com a queda da imunidade, eles proliferam. Então, mulheres que têm candidíase de repetição precisam ficar atentas com a imunidade. E a imunidade baixa, ela também diminui? Porque você falou assim, às vezes não é tanto o cansaço, não é só isso. Mas ela vai diminuir todas as nossas vitaminas, por exemplo, se eu estava bem de vitamina, isso, dependendo da minha imunidade, está baixa, estou ficando doente, vai caindo tudo também? Até talvez o oposto, são as deficiências de vitaminas e minerais, de proteínas, de ácidos graxos. Todo sistema imunológico precisa de matéria-prima para trabalhar, desde a produção dos anticorpos até a ação que eles têm especificamente quando vão combater o invasor. Tudo isso depende de nutrientes. Então, se eu tenho uma alimentação pobre em vitamina A, em zinco, uma alimentação pobre em vitamina D, ou não produzo tanta vitamina D, uma baixa em selênio, isso tudo vai começar a comprometer a eficiência do sistema imunológico. Aí não que o sistema imunológico deficitário cause
a queda das vitaminas, né? Mas ao contrário, sim, uma má alimentação, uma absorção intestinal baixa, aí tem outros interferentes, mas vai comprometer sim. Geralmente, imunidade baixa pode ter por trás algum nutriente que está ali um pouquinho abaixo do ideal. Isso pode comprometer, sem dúvida. Quer ir na perguntinha? Vamos? Vamos. Temos perguntas Bora. já aqui para o senhor, vamos ver? Ah lá, é a Fernanda. Boa tarde, meu pai teve 2 pneumonias esse ano. Estou fazendo suco de beterraba e laranja para aumentar a imunidade. Estou fazendo certo? Ele tem 75 anos. Vai contribuir. Na beterraba tem nutrientes importantes, tem vitaminas do complexo B, que são importantes também para o sistema imunológico. A famosa vitamina C, que já é velha conhecida aí do combate às gripes e aos resfriados. Geralmente, os antigripais, a indústria vai lá e coloca um pouquinho de vitamina C, que pode contribuir sim, mas ela está certa, ela tem que ver, além do que ela está fazendo, se tem algum outro fator, né? Então, o que a gente foca muito hoje, e vocês falaram, e é realmente uma realidade, é a saúde da microbiota intestinal. Então, a gente precisa alimentar as boas bactérias do nosso intestino para que elas, porque quase 50% a 70% do sistema imunológico, ele depende de produção adequada lá no nosso intestino de anticorpos específicos. Olha só. Eu diria que o sistema imunológico, a gente tem pontos de defesa no corpo humano. Então, nas portas de entrada, que são os gânglios linfáticos que a gente fala. Você fala, às vezes estou com íngua, a garganta inflamou, está aqui um carocinho, ali são os gânglios linfáticos, onde se produz linfócitos, que são defesas, né? São anticorpos. Isso acontece, 70% da produção de todos os anticorpos acontecem na mucosa do intestino. Então, e essa comunicação entre a microbiota intestinal saudável, equilibrada, com a eficiência na produção de anticorpos, hoje a ciência sabe que é uma correlação extremamente interessante. E isso depende de padrão alimentar. O que ajuda a microbiota a se desenvolver bem? Fibras. Então, a gente tem que comer fibras nos vegetais. Então, tem que ter a salada, tem que ter cereal integral, tem que ter casca das frutas. Tudo isso é importante, porque é isso que a gente chama de pré-biótico, né? Que são fibras que alimentam as boas bactérias. Então, às vezes, no idoso, tem que tomar cuidado. Às vezes, não tem uma alimentação tão diversificada, não ingerem, às vezes, a quantidade adequada de fibras, de proteína. A desnutrição proteica é uma causa de imunidade baixa, então tem que ficar de olho. Às vezes o idoso não mastiga bem a proteína, tem uma absorção intestinal mais prejudicada, então tem que ficar de olho. Às vezes tem que usar suplemento, em alguns casos, suplementação proteica. E probióticos também? Também. Hoje a gente capricha mais nos pré-bióticos do que dar os probióticos. Os probióticos já são as bactérias, né? Os bichinhos do bem que o intestino precisa. Mas tem situações em que os probióticos são bem-vindos, sim. Então, hoje a gente estuda muito mais cepas específicas para determinadas situações clínicas específicas. Quais probióticos diminuem diarreia? Quais probióticos melhoram a tolerância a uma lactose? Quais probióticos otimizam a imunidade? Né? E aí vai. Mas a prescrição de probiótico, em alguns casos, é muito interessante, sim, sem sombra de dúvida. Pode fazer parte da estratégia. E é interessante, né, doutor? Porque a saúde precisa realmente estar bem até para inserir o probiótico, porque senão Sim. o corpo também não vai absorver, né? Exato. Às vezes o que acontece, excesso de probióticos, mesmo que sejam cepas consideradas boas, hoje isso mudou, a gente é um novo conceito, às vezes mais atrapalham do que ajudam, porque eles crescem demais, né, e passam a fermentar demais as fibras, às vezes causa estufamento, às vezes causa até diarreia, por excesso de probiótico. Então hoje a gente, por exemplo, um conceito novo, até para quem está assistindo, eu acho bacana escutar isso. A gente sempre deu probiótico quando se usou antibiótico. Eu estou usando antibiótico. Nossa, minha microbiota vai ficar péssima. Vai diminuir as boas bactérias. Vamos dar probiótico, então, durante o tratamento com antibiótico, para poder não mexer muito com a microbiota. Hoje isso é contraindicado. A gente tem que esperar pelo menos um mês depois do final do antibiótico para, caso deseje dar probióticos, aí sim se iniciar uma reposição. Mas não se usa mais contínuo. Né? Teve uma época que a gente comprava probiótico em tudo quanto é tipo, cor e quantidade. Né? Já tomei muito. Muito. Não que algumas cepas não sejam interessantes, em situações interessantes. Isso continua valendo. Mas o que a ciência mostrou é que os pré-bióticos, as fibras,
são muito mais importantes para a nossa microbiota do que só dar o probiótico. Tá? Porque o probiótico também não vai ficar morando ali a vida inteira quando você dá. Eles ficam por um tempo, depois eles não conseguem ocupar esse espaço da microbiota que já existia previamente a essa suplementação. E um dado interessante, compostos bioativos, que são pigmentos que dão cor aos vegetais, por exemplo, a curcumina da cúrcuma, o resveratrol da uva, a antocianina da beterraba. Então, esses compostos bioativos não são classificados nem de vitaminas nem de minerais, não são fibras, mas hoje se sabe que esses compostos bioativos são considerados pré-bióticos. Eles também otimizam a melhora da microbiota. E por isso que é legal ter essa alimentação diversificada em cores, que parece que é besteirada, frescura. Prato colorido, né? Não, todo nutricionista sabe disso, que é importantíssimo essa variabilidade alimentar. É isso que garante, talvez, a oferta de todos os nutrientes que o corpo precisa. Boa. Sem Tem dúvida. mais perguntas, doutor? Bora. Olá, doutor e meninas, da Marília. A diarreia recorrente, 2 meses seguidos, pode ser imunidade baixa? Adoro vocês. Um beijo, Marília. E aí? Marília, boa pergunta. Pode. Não só pode ser, às vezes, não só a causa, mas às vezes a consequência também. Diarreia frequente, algo está errado. Então, o sistema de defesa dela não está funcionando. Porque nós temos sistema vigilante na própria mucosa intestinal, que evita, e as próprias bactérias do bem que estão convivendo no intestino, que vivem lá, elas vigiam o meio, elas não deixam as bactérias patogênicas causarem problemas na saúde. Então, as diarreias são geralmente por bactérias patógenas. Escherichia coli, Shigella, e tem várias. Alguma coisa está errado. Ou a imunidade não está boa em termos de, pode ser patológico, tem doenças que diminuem a imunidade, doenças autoimunes, má alimentação, tá dentro da investigação, né, que um paciente desse precisa, e fazer uma avaliação da microbiota intestinal. Hoje a gente tem muito recurso, né? Hoje a medicina evoluiu muito, a gente tem hoje exames que analisam com mais clareza qual é a bactéria que está te dando essa diarreia, né? Quando ela é recorrente. Não aquela diarreia que você comeu errado no fim de semana, a gente chama de diarreia do viajante, né? Que bobinha, passa, com 1, 2 dias já cedeu, mas diarreia recorrente tem algo errado. Então, tem exames para serem feitos, da análise da microbiota, de patógenos, da parte nutricional, como nutrólogo, eu peço exames também que dosam algumas vitaminas, né, alguns marcadores que a gente pode dizer que a imunidade desse paciente não está legal. E aí, fazer um trabalho de, não só para combater aquela diarreia que incomoda, mas para depois melhorar a imunidade e evitar que novas surjam, né? Aí é um trabalho de formiguinha de alimentação, sono, exercício, aí entra um monte de estratégia, inclusive hidratação, também importante. Tem mais uma perguntinha de vídeo agora da Maria do Socorro. Boa tarde, me chamo Socorro. Eu queria saber qual o horário melhor para pegar sol, para me pegar uma imunidade melhor. Eu vou para o horário da academia 7 horas e pego sol de 7 às 8. Tá certo esse horário? Ela já vai na academia, ela já ganhou ponto, né? Eita, já cumpriu 90% do que as pessoas não cumprem, que é fazer exercício. E né? os passarinhos lá no fundo? Exatamente. Essa aí é uma questão polêmica, entre aspas, é uma briga, às vezes, entre a nutrologia e a dermatologia, e os dermatologistas. A incidência do sol que mais ajuda a produzir vitamina D na pele é perpendicular, então seria o sol do meio-dia, o melhor sol para produzir vitamina D. Então, entre 10 da manhã, 11 até 2, 3 da tarde, que é aquilo que o dermato fala, esse horário não, use protetor solar, não está legal. Seria a mais interessante, mas a gente não pode deixar de entender que existe o câncer de pele. Então, o que eu sugiro? Vamos fazer uma coisa intermediária, das 10 às 10h30, é um bom horário. Não que esse sol da manhã não ajude, ajuda, tá? Com menos eficiência em relação a outros horários. Então, acho que para não ter um câncer de pele, eu colocaria entre 10, 10h30 e vamos colocar aí entre 2h30, 3 horas da tarde. Meia horinha. Ah, não quero ter mancha no rosto, né? Que às vezes tem manchas que exacerbam com a exposição ao sol. Tudo bem, não precisa ser o corpo inteiro. Se você expuser a perna, por exemplo, Já é você 25% da pele do corpo já produz.
Então, coloca uma bermuda, põe um bom chapéu. E fica curte ali. um pouquinho. Pode ficar até na sombra daqui para cima e daqui Ai, deixa... me deu até vontade. Senta, lê um livro, vai lendo um pedacinho de um livro, pronto, vai passar E até rapidinho. porque a maioria dos cânceres de pele são em cabeça Sim. e pescoço ou em tronco, né? Daqui para cima. Então, daqui para baixo tá mais liberado. Boa. Vamos na nossa bancadinha, Vamos. que tem mais Vamos. perguntas e a gente ainda vai fazer. Vocês estão arrasando. Vamos Por lá. favor. Obrigado. Ai, que delícia. Vamos mostrar na prática, Opa. né? Uma ideia de... Bora. O que a gente suquinho tem pra aqui? gente? O que eu pensei, gente? A gente tem que pensar em cofatores que ajudam nutrientes, né? Para quem está em casa, eu olho para ali, né? Pode ser isso. aqui? Tá. Então, é óbvio, a gente precisa de uma vitamina C para otimizar o sistema imunológico. Então, eu escolhi aqui para fazer um suquinho meia laranja ou o nosso querido limão também, Adoro. né? Excelente para quem gosta de um suco mais azedinho. Então, eu acho fantástico. Pode colocar meia laranja e meio limão? Pode. A quantidade você que escolhe. Tá? Eu vou falar do nutriente que está aqui. Então, vitamina C aqui, muito interessante. Aqui eu pensei em frutas vermelhas porque elas têm compostos bioativos. Então, o morango tem a fisetina, que é um composto bioativo. O mirtilo, né, poderia estar dentro dessas frutas vermelhas. Amora. A framboesa, a amora, né, até a própria jabuticaba. Composto bioativo é pré-biótico para o intestino, ajuda na imunidade. Tá? Além de serem potentes anti-inflamatórios naturais e antioxidantes naturais. E quando eu estou com um quadro de infecção ou uma imunidade baixa, às vezes meu corpo começa a inflamar com mais facilidade. Então, tudo que ajuda dentro da nutrição em ser um anti-inflamatório e antioxidante ajuda. Isso vale para a vitamina C, vale para o limão e vale aqui para as frutas vermelhas, tá? Tá. Agora, o grande barato aqui que eu achei foi isso. A banana verde, aqui que eu trouxe, que a gente faz isso em casa, tá? Ela ficou congelada, então a casquinha dela escurece, tá? Tá. Eu tô falando da banana verde que acabou de nascer do pé, tá? É aquela banana verde. verde. Não aquela verde que já tá meio amarelinha, porque tá amadurecendo, né? não. Por quê? A banana, quando ela tá verde, ela tem um composto chamado amido resistente. O que é isso? É um carboidrato, né? Que não consegue ser digerido, quebrado e absorvido pela microbiota. Então, as próprias bactérias benéficas usam o amido resistente como comidinha para elas. Elas começam a proliferar ali em cima, né, tem um quadro metabólico ali, e produzem ácidos graxos de cadeia curta, que são os maiores combustíveis para o sistema imunológico. Então, não é biomassa da banana, que fique claro. A biomassa da banana passa por, geralmente, por processo, aquecimento. né? O amido resistente não existe ali. Ali é para outra finalidade. Mas a banana verde mesmo, muito legal. Aqui você pode bater junto, né? Tirando a casca, se você quiser. Você pode tirar a casca aqui e usa só a banana mesmo. E não As fica duas- amarrando Não. aquela, tipo, Não. da banana... Exatamente, Não, não. né? Nessa fase, não. Tá. Nessa fase que ela está ainda verde, ela não muda o gosto, ela não altera muito a consistência, então ela fica bem tranquila e não amarra muito, principalmente quando ela está congelada. Tá. Por isso que é legal congelar. A beta-glucana é uma fibra presente no farelo de aveia. Isso, inclusive, é o mais estudado entre as fibras. Qual estimula mais o sistema imunológico? É a beta-glucana da aveia. Então, o farelo de aveia e não a farinha. Não a farinha? O farelo de aveia, que é a parte fibrosa, né, da fibra mesmo da aveia, é o melhor para o sistema imunológico e para a nossa microbiota intestinal. Então, ela pode colocar os dois? Teoricamente, até pode. Mas eu não tenho a banana verde, né? Sempre que eu encontro. Daí vai. Joga um farelo aqui. Já substitui. Já substitui. Esse suco você fez exatamente com o quê? Com frutas vermelhas, tá? Aqui está o morango, mas provavelmente aqui também vai ter um pouquinho do mirtilo, vai ter um pouquinho da framboesa, mas eu não tenho tudo. Mirtilo com morango. Já tá Pronto. ok. Vamos Tá ver bom. então se isso é Vamos, bom vamos mesmo? provar. Bora. E é melhor tomar em qual momento do dia? Eu acho que tem que ser no período da manhã. Da manhã, Da né? manhã. Aquele assim, café da manhã. Boa. Já pra dar aquele susto Ó, no organismo. um pouquinho para cada, é Eu isso? sei que tá Isso. passando rápido, mas a gente tem perguntinha. Vamos tentar fazer Bora. pelo menos mais duas? Vamos Bora. lá. Então vamos lá. A gente Mas vou pode pôr pra colocar mim as também. duas no ar, né, de uma vez? Põe pra gente. Olha lá, Põe. William, boa tarde. A obesidade pode diminuir a imunidade? E qual que é a Pergunta boa. outra? Põe daqui a pouco. Deixa ele responder essa tá que é bom. melhor, né? Então vai. Olha, existe... O que acontece? Quando você tem excesso de tecido adiposo, de gordura corporal, você produz nesse tecido adiposo substâncias, que a gente chama de citocinas pró-inflamatórias, que quando produzidas em
quantidades frequentes, pode diminuir sim a eficiência imunológica. Pode até aumentar também a tendência do seu corpo ter inflamações mais intensas. Então, a obesidade, ela, né, nunca foi feito um estudo diretamente de obesidade com imunidade, mas a gente vê nos pacientes obesos, muitas vezes, uma fragilidade imunológica, provavelmente por esse excesso de citocina pró-inflamatória. Tá? Mas isso não quer dizer que todo paciente com excesso de peso vai ser um imunodeprimido, não necessariamente. Se ele tem uma alimentação melhor, se ele dorme bem, se ele se exercita, ele vai equilibrando esse jogo aí sem problema nenhum. Boa. Vamos pra Agora próxima, sim, a próxima. É o Fernando. Boa tarde. Minha esposa tem rinite alérgica. O que ela deve fazer para não cair a imunidade? Bom, vai entrar tudo que a gente falou desde o começo. Vai dormir bem, né? Procura ter noites de sono reparadoras, vai se exercitar. Quando o músculo contrai, existem substâncias produzidas no músculo, que a gente chama de miocinas, que são proteínas que saem do músculo e vão atuar fora do músculo. E essas miocinas atuam no cérebro, melhorando a neuroplasticidade e atuam no sistema imunológico. Então, o exercício físico em si, ele é otimizador da imunidade. O excesso do exercício físico extenuante num atleta de alto rendimento que treina e entra no overtraining, que é excesso de estímulo de exercício, a imunidade cai. Então, a imunidade com exercício é exercício moderado. Tá? É muito interessante. A hidratação, vá usar aí um soro hidratante, não com vasoconstritor que desentope o nariz. Não, isso não é legal. Só com soro fisiológico mesmo, tá? Boa hidratação para não deixar essa mucosa que está ficando ressecada ter a possibilidade de uma bactéria começar a crescer ali e virar aí uma sinusite infecciosa. Né? Então, acho que hidratação, exercício, boa noite de sono e os nutrientes que precisam estar no teu prato, principalmente as fibras. Doutor, maravilhoso. Eu amei. Eu sou Muito boa de gostoso. garfo mesmo, né, Ó. gente? Olha, já fui A tudo. Gabi já mandou ver aqui, mas é muito gostoso. Vamos fazer um brinde aqui, ó. Bora. Eu já não da tenho mais quase imunidade. nada. Ó, o brinde da imunidade. Deixei um Imunidade restinho. lá em cima, viu? Lá em cima. Lá em cima. Os contatos do É muito doutor. bom. Muito bom mesmo, Muito né? bom. E ele fica gostinho do cítrico, né? É. No final. Muito Maravilhoso. bom. Tá muito bom. Os contatos do doutor, quais são? Posso passar? Pode. Claro. Bom, 11, tem o Instagram, né, que é @drrobertonavarro. Tem o Facebook, que é Clínica Dr. Roberto Navarro. E tem o nosso WhatsApp da clínica, que é 11 987... A Malu me ajuda. Vai, Maluzinha. 97683-3512. Aê! E os dados estão aí na tela também. E na Beleza. fotinho do doutor no @programa Viva Tarde. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Prazer estar aqui Sempre. com vocês. Obrigada, Volte doutor. sempre. Foi Prazer, maravilhoso. Muito obrigada.